E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Raquel vai flagrar o Marco Aurélio e a Fátima com os documentos na guarda da Sarita. Raquel vai ter acesso a esses documentos e um detalhe chocante vai deixá-la de queixo no chão. Não pode ser, meu Deus. Eu tenho que mostrar isso à polícia. Raquel, com a ajuda da Laís, vai punir o Marco Aurélio e a Fátima. O delegado vai ter acesso a um segundo documento do Marco Aurélio e 3 mandados de prisão serão autorizados por um juiz. Fátima vai ser desmascarada e punida pela própria mãe de uma forma sensacional e em público. Tudo vai acontecer depois que a Fátima aceitar a proposta do Marco Aurélio, abrir o cofre da pousada da Laís e roubar os documentos da adoção da Sarita. Raquel, prestes a desmascarar a filha, observa a Fátima entrando no quarto do Marco Aurélio. Intrigada, Raquel comenta consigo: "Ué, gente, mas o que a Maria de Fátima faz no quarto desse homem?" Raquel, sem que seja notada, observa o Marco Aurélio e a sua filha colados um no outro. Fátima entrega os documentos e fala: "Pronto, missão dada, missão cumprida. Agora você me deve uma." Raquel, sem imaginar do que se trata aqueles documentos, continua observando a dupla. Marco Aurélio fala: "Pode deixar, Maria de Fátima. Eu vou saber recompensá-la muito bem. Agora é melhor você ir, antes que alguém desconfie de alguma coisa. Ninguém pode desconfiar disso, principalmente a Laís." Marco Aurélio coloca os documentos na gaveta de um rack. Raquel, mais intrigada do que já estava, fala consigo mesma: "Eu não deveria fazer isso, mas eu preciso descobrir o que são aqueles documentos que a Maria de Fátima entregou para esse homem." Fátima e o Marco Aurélio deixam o quarto. Raquel, esperta, decide investigar por conta própria e entra no local. Olha de um lado para o outro e fala: "Isso que eu estou fazendo é muito errado. Não deveria estar fazendo uma coisa dessas, mas se trata da minha filha. Eu preciso saber no que essa menina está metida." Raquel caminha até a gaveta do armário. Ela observa a porta do quarto trancada e fala: "Preciso ser rápida, antes que o Marco Aurélio retorne." Ela abre e percebe vários papéis na gaveta. Raquel nota que um dos documentos é o documento da adoção da Sarita. Raquel, esperta, liga os pontos e percebe que o Marco Aurélio quer roubar a guarda da garota. Horrorizada, Raquel fala: "Que horror! Esse homem é um monstro. Ele está pensando em passar uma rasteira na própria irmã." De repente, junto com os documentos da Sarita, Raquel encontra um outro, 10 vezes pior, algo extremamente chocante. Sem acreditar no que vê no papel, Raquel comenta: "Minha Nossa Senhora! Mas isso aqui é pior do que eu poderia imaginar. Isso aqui é caso de polícia." Laís entra no quarto sem bater e flagra a Raquel mexendo nas coisas do cunhado. Laís, surpresa, observa a Raquel com os documentos nas mãos. Raquel tenta esconder a documentação. Laís, assustada, pergunta: "Raquel, o que está fazendo no quarto do Marco Aurélio? E o que são esses papéis nas suas mãos? Você estava mexendo nas coisas do meu cunhado?" Raquel, sem saber como explicar, gaguejando, tenta justificar que entrou por engano. Laís, percebendo que existe algo bem mais sério, se aproxima da Raquel e pede: "Por favor, Raquel, me fala. Eu sei que você não mente. O que é isso nas suas mãos?" Raquel então resolve abrir o jogo e revelar que encontrou 2 coisas extremamente importantes na gaveta do Marco Aurélio. Raquel tenta justificar: "Olha, Laís,
Não pense que eu sou alguma ladra ou coisa parecida. Acontece que eu vi a minha filha, a Maria de Fátima, entregando um desses documentos nas mãos do Marco Aurélio. Mas eu acabei encontrando uma outra coisa, algo muito pior. Laís pede para saber o que a Fátima entregou ao cunhado. Raquel entrega um dos papéis a Laís. A cunhada do Marco Aurélio percebe se tratar dos documentos de adoção da Sarita. Laís então fala: não pode ser, mas esses são os documentos que estavam dentro do cofre da pousada. Como a sua filha conseguiu a senha? Raquel pede perdão e promete punir a Fátima de uma forma cruel. Laís nota o outro documento nas mãos da Raquel, se aproxima mais um pouco e pergunta: tudo bem, Raquel? Você já me entregou os documentos da Sarita, mas você me falou que juntamente com esses documentos tinha uma outra coisa 10 vezes pior. O que é essa outra coisa? Raquel, com medo de revelar, deixa claro ter medo do que o Marco Aurélio pode ser capaz de fazer depois que o conteúdo do documento for revelado. Laís liga os pontos e diz: então só pode ser algo muito grave. Raquel, eu preciso ver. O Marco Aurélio convive com a Sarita. Eu preciso saber do que ele está metido. Raquel revela ser caso de polícia. Laís pede: então me deixa ver, Raquel. Confia em mim. Por favor, me mostra o segundo documento que você encontrou nas coisas do Marco Aurélio. Raquel entrega o documento nas mãos da amiga. Laís lê e enche os olhos de lágrimas com algo extremamente terrível. Laís, chocada, comenta: não pode ser possível, Raquel. Isso aqui não pode ser verdade. Por favor, me diz que é uma brincadeira de muito mau gosto. Raquel afirma que não é brincadeira não, que é a pura verdade, e chama a Laís para acompanhá-la até a delegacia de polícia. Raquel guarda os documentos em uma bolsa. De repente, Marco Aurélio aparece no quarto e nota as duas mulheres muito nervosas. O vilão, se fazendo de bom moço, diz: mas o que vocês duas fazem no meu quarto? Laís, se segurando para não soltar os cachorros, tenta se justificar. Raquel toma a frente e diz: nada. Acredita que eu entrei no quarto errado e a Laís entrou para me ajudar. Vamos, Laís. Me desculpa, senhor Marco Aurélio. Marco Aurélio, cabreiro, observa as duas deixando o local e, sem imaginar que elas estão indo à delegacia, ele comenta consigo mesmo, prometendo levar a Sarita para sempre para longe da Laís. Não demora muito. Laís e a Raquel chegam na delegacia de polícia. Elas entram na sala do delegado. O policial encara as duas nos olhos e pergunta o que desejam. Me falaram que vocês gostariam de fazer graves denúncias. Isso procede? Raquel revela que tem algo bombástico para revelar sobre alguém muito poderoso e que está com as provas nas mãos. O delegado pede para ouvir e ver tudo o que elas querem apresentar como provas. Raquel começa explicando que tem uma denúncia contra o Marco Aurélio. Raquel completa falando: na verdade, seu delegado, são duas denúncias. A primeira denúncia é sobre o roubo dos documentos de uma adoção. Agora, a segunda denúncia é sobre algo muito pior, algo imensurável. O delegado percebe se tratar de algo muito delicado. Ele pede que a Raquel inicie a denúncia falando sobre os supostos papéis roubados da adoção da garota. Raquel conta como tudo aconteceu e o que ouviu da sua filha Maria de Fátima conversando com o Marco Aurélio. O delegado encara a Raquel dentro dos olhos e garante: olha, senhora, eu preciso alertar de uma coisa.
Caso a senhora continue com a denúncia, a sua filha também vai sofrer consequências pesadas. Afinal de contas, ela roubou os documentos de dentro de um cofre. Isso a torna tão ou mais criminosa. Laís, percebendo a aflição da amiga, aconselha: Raquel, se você quiser deixar essa denúncia de fora, por mim tudo bem, fazemos somente a segunda denúncia. Afinal de contas, a segunda denúncia é a pior e não envolve a sua filha Maria de Fátima. Raquel nega: Não, Laís, de forma alguma. A Maria de Fátima errou, cometeu um crime e vai ter que pagar por ele. Eu vou seguir em frente com a denúncia, seu delegado. Nem que a minha filha pare atrás das grades. Eu vou seguir com a minha acusação. O delegado então pede que a Raquel apresente a segunda acusação contra o Marco Aurélio. Laís avisa ao delegado que é difícil até de entender o que o Marco Aurélio foi capaz de fazer. O delegado, percebendo se tratar de algo muito delicado, pede para ver o documento. Raquel entrega nas mãos do policial. O delegado olha para o papel, lê e comenta: Minha Nossa Senhora, mas isso aqui é pior do que eu poderia imaginar. Esse homem é um monstro. Não pode ficar solto nas ruas, nem mais um minuto. Raquel olha para a Laís e comemora, falando que a justiça vai ser feita. Marco Aurélio, prestes a ter o pior segredo revelado, recebe uma ligação do próprio delegado, pedindo para comparecer à delegacia de polícia urgentemente. Marco Aurélio questiona o motivo e avisa que não tem tempo para isso. O delegado ameaça: Olha aqui, senhor Marco Aurélio. Se não vir por bem, vamos ter que ir até você e arrastá-lo para a delegacia. É isso que prefere? Um escândalo. Mais tarde, Marco Aurélio, com medo do que pode encontrar na delegacia, recebe uma ligação da Fátima, falando que também foi intimada a comparecer à delegacia. Marco Aurélio cabreiro comenta: Você também? Mas o que está acontecendo? De qualquer forma, temos que ir. Não deve ser nada demais. Não demora muito. Marco Aurélio e a Maria de Fátima chegam na delegacia de polícia. Um dos policiais se aproxima da dupla e avisa que os dois podem entrar ao mesmo tempo na sala do delegado. Marco Aurélio e a Fátima se aproximam da porta da sala do delegado. Marco Aurélio orienta a cúmplice: Presta bem atenção, Fátima. Cuidado com isso. Você não sabe de nada, não viu nada. Estamos entendidos? O que a dupla de sem-vergonhas não imaginam é que não se trata dos dólares coisa nenhuma, que além do roubo da documentação da Sarita, o pior segredo do Marco Aurélio também vai vir à tona. Eles entram na sala do delegado. O policial olha nos olhos da Fátima e do Marco Aurélio e fala: Então você, senhorita, deve ser a Maria de Fátima Ancioli. Já o senhor, eu conheço bem. É o vice-presidente de uma das maiores empresas de aviações do país. Marco Aurélio confirma e pede para o delegado ser rápido, já que não tem muito tempo para ficar jogando conversa fora. O delegado se irrita, aumenta o tom da voz e manda: Abaixa sua bola, senhor Marco Aurélio. Aqui não tem ninguém de papo furado. Ou o senhor me respeita, ou vai parar atrás das grades agora mesmo. Marco Aurélio e a Maria de Fátima ficam tremendo de medo. Marco Aurélio pede para saber o motivo de ter chamado a uma delegacia. Fátima também pede para saber o mesmo. O delegado decide revelar. Então, senhores, foi apresentado 2 denúncias. Uma das denúncias se refere aos 2. E a segunda denúncia apresentada pela mesma pessoa se refere somente ao senhor Marco Aurélio. Algo terrível que o senhor cometeu, um crime imperdoável. Fátima, percebendo que é mais sério do que ela imagina,
Em voz baixa pergunta em qual enrascada o Marco Aurélio a meteu. Marco Aurélio avisa que não faz ideia e pede ao delegado para revelar os nomes das pessoas que apresentaram as denúncias. O delegado responde: não vou falar não. Vou fazer melhor. Vou chamá-las aqui. Então, elas estão na delegacia. Fizeram questão de esperar para olhar na cara de vocês. Fátima, confusa, pede para ver as duas pessoas. O delegado autoriza a entrada. De repente, Marco Aurélio e a Fátima observam a Laís e a Raquel entrando na sala do delegado. Maria de Fátima, chocada, fala: mãe, mas o que a senhora faz aqui? Marco Aurélio, tão surpreso quanto a Fátima, também diz: Laís, vocês também foram acusadas de alguma coisa? Seu delegado, essas duas devem ser inocentes tão quanto eu. Laís manda o Marco Aurélio deixar de ser cínico e palhaço. Marco Aurélio arregala os olhos com a forma brusca e questiona: palhaço? Mas o que é isso, Laís? Por que está falando assim comigo? Somos da mesma família, esqueceu? Laís o chama de covarde e traidor. Raquel toma a frente e revela: eu escutei a última conversa de vocês. Eu abri a tua gaveta, senhor Marco Aurélio. Eu vi os documentos da Sarita, que a Maria de Fátima roubou da pousada. E também vi o outro documento, o teu pior crime. Marco Aurélio, percebendo que a Raquel acessou os podres dele, pergunta onde estão os documentos que estavam na gaveta. Raquel manda o Marco Aurélio olhar para o delegado. O vilão olha para o policial e avista os papéis nas mãos da autoridade policial. Marco Aurélio avisa que pode explicar tudo. Laís grita: você pode explicar que queria roubar Sarita de mim e da Cecília? Tudo bem bolado, né, Marco Aurélio? Isso até dá para entender. Agora como? Vai explicar outra coisa. O teu pior segredo. O crime. Marco Aurélio encara a Raquel e reclama, falando que a Raquel não poderia ter se metido onde não era chamada. O delegado pede a atenção de todos e avisa que a segunda denúncia apresentada contra o Marco Aurélio é extremamente grave e vai gerar uma grande punição. Maria de Fátima, percebendo que o cúmplice está bem ferrado, então pede: senhor delegado, já que a parte grave dessa história é a segunda denúncia, acho que o senhor poderia me liberar. Não precisa nem me contar esse tal de segredo do Marco Aurélio. Eu não faço questão de saber, quero apenas ir embora. O delegado nega e garante que a Fátima também vai ser punida por roubar documentos e participação de lavagem de dinheiro. Raquel, intrigada, fala: como assim, delegado? Lavagem de dinheiro? Mas as coisas que eu descobri não têm nada a ver com lavagem de dinheiro. O delegado explica que depois da denúncia da Raquel, o sigilo telefônico da Fátima e do Marco Aurélio foram quebrados e foram ouvidos várias conversas onde revelava a conversa sobre $1 milhão que estavam na posse da senhorita Fátima Cioli. É então que a Raquel percebe que tinha sido a própria filha quem tinha pegado a bolsa com os dólares. Raquel questiona: foi você, Maria de Fátima? Eu acusei o Ivan inocentemente todo esse tempo. Inclusive joguei o homem da minha vida nos braços de uma outra mulher, justamente por esse motivo. Fátima tenta se desculpar com a mãe. Raquel se aproxima da filha e acerta um tapa em cheio nas fuças da vilã e avisa que a Fátima vai pagar na cadeia. Fátima se desespera e avisa que não pode ser presa, que o Afonso não pode nem sonhar que ela fez aquelas coisas. Laís promete revelar tudo pessoalmente ao Afonso, revelar quem é a namorada dele de verdade. O delegado pede a atenção de todos e avisa que a segunda prova que a Raquel achou contra o Marco Aurélio é a mais grave de todas. Laís pede que o Marco Aurélio vá à júri popular e pague pelo que fez.
com dezenas de anos na cadeia. Fátima, toda ferrada, pergunta o que o Marco Aurélio fez de tão grave. Laís responde: você quer saber o que esse monstro fez de tão grave? Quer saber mesmo? Tudo bem, Fátima, eu vou revelar a você. Raquel manda: espera, deve estar quase chegando a pessoa que eu chamei aqui e eu quero que escute tudo. O delegado pergunta quem a Raquel chamou. De repente, Leila aparece. Marco Aurélio se assusta com a presença da namorada e questiona: Leila? Mas o que faz aqui? Vai embora. Depois nos falamos. Leila pergunta o que está acontecendo e afirma que é uma injustiça o que estão fazendo com o Marco Aurélio. Raquel explica: não, Leila, não é injustiça coisa nenhuma. Na verdade, temos provas de algo terrível que esse monstro foi capaz de fazer. O delegado, com o documento da denúncia nas mãos, avisa que o Marco Aurélio falsificou um possível testamento. Leila, intrigada, pede para saber o motivo desse testamento produzido pelo Marco Aurélio. Marco Aurélio avisa que não tem conhecimento de testamento nenhum. Raquel manda o vilão parar de ser cínico e confessar o que mandou fazer. Leila olha para o delegado e pede: por favor, senhor delegado, se o meu namorado não quer revelar, então fale o senhor. Que testamento é esse? O vilão pede que o delegado não revele nada a Leila. Por favor, seu delegado, não fala nada a ela. Deixa a minha namorada fora disso. Leila continua exigindo saber o crime que o Marco Aurélio está sendo acusado. Leila olha para o namorado e fala: não, Marco Aurélio, eu quero saber sim. Eu tenho todo o direito de saber a verdade. O que está acontecendo aqui? O que estão acusando você? Laís pede: fala, delegado. Fala para ela. Revela a essa pobre coitada a espécie de homem que ela está se envolvendo. De repente, um dos policiais entra na sala falando que está toda a mídia do lado de fora da delegacia. Marco Aurélio se desespera e questiona que chamou a imprensa. Raquel afirma ter sido ela e vai expor tudo para todo o Brasil. O delegado, com o documento nas mãos, decide revelar a Leila a segunda acusação contra o Marco Aurélio. O delegado diz: esse documento é referente a um falso testamento da senhorita Cecília. O senhor Marco Aurélio falsificou um testamento onde a Cecília deixaria a pousada e todos os bens para o próprio irmão. Detalhe: a guarda de uma menina chamada Sarita também seria desejo da Cecília que ficasse com o senhor Marco Aurélio. Leila pensa um pouco e avisa não fazer o menor sentido, já que a Cecília está viva. Laís abre os olhos da Leila após dizer: será que você não percebeu o que está acontecendo aqui? O seu namorado armou para tirar a vida da própria irmã. O acidente foi criminoso. Foi o Marco Aurélio quem montou tudo aquilo. Seria um crime perfeito, já que todos pensariam que tivesse sido os contrabandistas de animais. Leila encara o namorado e o chama de monstro. Raquel pede licença ao delegado, pega a Fátima pelos cabelos e arrasta para o lado de fora da delegacia e a joga na rua. As pessoas observam a cena. A imprensa começa a transmitir tudo ao vivo. Raquel desmascara a filha em alto e bom som, que a Fátima é uma pilantra, que roubou a própria mãe e jogou a culpa no padrasto. Raquel dá uma surra na vilã na frente da população. Ivan aparece e pergunta: então foi ela, Raquel? Foi a sua filha quem pegou os dólares? Raquel confirma, pede perdão e pergunta se o Ivan a perdoa. Ivan garante que a perdoa sim e pede a mão da Raquel em casamento na frente da imprensa. Você acha que esse casal combina? Sim ou não? Deixe sua resposta aqui abaixo nos comentários.
E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.